Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Quando você precisar de uma tábua de salvação, lembre-se dessas 4 palavras milagrosas: trabalho, perdão, paciência e oração. Se tudo se apresenta difícil e amarrado, experimente o trabalho e se protegerá das complicações. Se recebeu ofensa, use o perdão e se isolará da mágoa e do desejo de vingança que fazem mais mal do que ofensa. Se apareceu problema de longo curso, sirva-se de paciência e espere confiante. E para guardar uma esperança forte, confiar no seu valor e em Deus, use a força da oração. Empregar os meios adequados às situações é sabedoria e paz interior. Boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos nesse sábado. Que a espiritualidade esteja ao nosso lado, nos orientando em todos os momentos. Agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Criador, Jesus, nosso Mestre maior, nosso orientador espiritual,
nossos irmãos espirituais, nossos protetores, os protetores desta casa. Vamos elevando o nosso pensamento, agradecendo ao dia de hoje, a semana que tivemos, agradecendo a tudo que nós possamos retirar desse planeta em nosso benefício para o nosso crescimento espiritual e nosso amparo material. Que sejamos merecedores de toda a luz que emana do alto e chega até nós para nos brilhar cada vez mais. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, ó Pai, aqui na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas e ofensas, à medida em que perdoamos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes entregue às tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, principalmente de praticá-los, pois são teu o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. E com essa prece nós iniciamos os nossos trabalhos esse sábado. Que assim seja, graças a Deus. Grupo Mãos Fraternas visita as pessoas acamadas. Todas as segundas-feiras, a partir das 16, com a Joselém e a Nilza. Quem estiver interessado em participar do grupo, esteja à vontade, é só entrar em contato com a Joselém e com a Nilza para formar um grupo maior. Allan Kardec, 219 anos do seu nascimento. 3 de outubro de 1804, 3 de outubro de 2023. No próximo sábado, nós teremos nosso companheiro Sérgio Cabete, que vem com o tema Palavras aos Espíritos, livro Religião dos Espíritos, Chico e Emmanuel. Exposição unitária de hoje, Francisco de Assis e o que é a perfeita alegria, com o casal Júnior e Isângela. Por favor, esteja à vontade. Boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs. Uma alegria estar aqui reunidos, irmanados, nessa energia. Que nosso Pai possa estar conosco, nos abençoando. Jesus, nosso irmão também. Rogamos aos bons espíritos, como sempre, que nos auxilie, que nos inspire, né? Bom, primeiro sábado de outubro, como de costume, hoje faríamos nosso estudo do livro Jesus no Lar. Mas hoje nós abrimos uma exceção para poder homenagear Francisco de Assis, já que no dia 26 de setembro é a data do seu nascimento e 3 de outubro a data do seu desencarne, né? Talvez perguntem, como o pessoal está sempre acostumado a ver eu e o Júnior aqui. O Júnior vai estar nos ajudando na mesa de som, né, Júnior? Ele vai ficar colocando os vídeos que vão ser passados hoje aqui na nossa homenagem. Inclusive, quero agradecer o meu irmão querido aqui da casa, o João, que sempre coloca e inclui nas nossas palestras ali esses vídeos com muito carinho. E essa ajuda é muito importante, não é mesmo? Bom, então vamos iniciar. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Como é bom nos sentirmos abraçados pela luz de Francisco de Assis. Como eu disse, durante a nossa exposição, nós vamos passar alguns vídeos que foram extraídos do filme Irmão Sol, Irmã Lua. Eu queria começar dizendo que nosso querido e amado Chico Xavier dizia que não existe uma época da humanidade em que Jesus não tenha enviado um dos seus apóstolos para viver entre nós. Consta, inclusive, na Revista Espírita de 1864, na sessão comemorativa na Sociedade de Paris,
que Francisco de Assis, tendo sido João o Evangelista, foi um dos excelsos benfeitores espirituais da codificação sistematizada por Allan Kardec e deixou-nos algumas mensagens profundas, como a publicada na revista, que diz o seguinte, abre aspas, o amor é a lei do Espiritismo. Ele dilata o coração e faz amar ativamente aqueles que desaparecem na vaga penumbra do túmulo. O Espiritismo não é um som vão, caído dos lábios mortais e que um sopro leva. É a lei forte e severa que proclamou Moisés no Monte Sinai. A lei que, enfim, os espíritos vêm proclamar. Espíritas, o grande nome de Jesus deve flutuar como uma bandeira acima dos vossos ensinamentos. Antes que fosseis, o Salvador trazia a revelação em seu seio, e a sua palavra, prudente e medida, indicou cada uma das etapas que percorreis hoje. Os mistérios desabaram ao sopro profético que abala as vossas inteligências, como outrora as muralhas de Jericó. Na Revista Espírita, de 1863, o apóstolo João enfatiza que, abre aspas, chegou a hora em que o Espiritismo deve rejuvenescer e vivificar a própria essência do cristianismo. Assim ele procedeu, quando vivenciou a personalidade firme e resoluta de Francisco de Assis. No livro A Caminho da Luz, Francisco Cândido Xavier, no livro A Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier, contém a seguinte mensagem do benfeitor Emmanuel. Abre aspas. Um dos maiores apóstolos de Jesus desceu à carne com o nome de Francisco de Assis. Seu exemplo de simplicidade e de amor, de singeleza e de fé contagiou numerosas criaturas que se entregaram ao santo mister de regenerar as almas para Jesus. Fecha aspas de Emmanuel. E no livro No Mundo Maior, os benfeitores de André Luiz vão dizer que, abre aspas também, Francisco de Assis, depois de Jesus, é o zênite na evolução da humanidade. Como podemos ver, meus irmãos, temos em Francisco de Assis o mesmo espírito do jovem João, o Evangelista, o discípulo amado, que recostava sua cabeça em Jesus para dormir. O mesmo que recebeu do Mestre, na hora derradeira da cruz, a incumbência de cuidar de sua mãe, Maria de Nazaré. Naquele momento, nós sabemos que todos os apóstolos optaram por ficar distante do Mestre. Mas o jovem João, de 16 anos, cabelos cor de trigo maduro, permaneceu ali, diante da cruz, junto com Maria e as outras mulheres que estavam acompanhando. E Jesus, num esforço, olha para elas, olha para ele, abraçado à sua mãezinha, e diz aquelas palavras: Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. As duas maiores virtudes de Francisco também são as duas maiores virtudes da doutrina espírita: a caridade e a humildade. E é também sabido que a palavra fraternidade também começa a partir da vida de Francisco, do exemplo da vida de Francisco. Aí começamos a usar essa palavra fraternidade, que é tão conhecida, né? E tão importante o seu significado hoje para nós, que é sermos fraternos, não é mesmo? Muitas pessoas não sabem, mas uma curiosidade também, é que o primeiro presépio encenando o nascimento do menino Jesus na noite de Natal também veio de uma ideia de Francisco de Assis. Francisco de Assis foi a primeira pessoa que montou o primeiro presépio.
E virou costume entre os cristãos até os dias de hoje, não é mesmo? Francisco nasceu no dia 26 de setembro de 1181 em Assis, na Itália. O seu pai, Pietro di Bernardone, sua mãe, Pica Bourlemont, que era francesa. Por isso ele recebeu esse apelido de Francisco, que no francês quer dizer pequeno francês. Na verdade, o nome de Francisco, de nascimento, era Giovanni. O seu pai era um comerciante de tecidos, rico, bem abastado. Nessa época, a igreja se encontrava carente de simplicidade, de amor e de humildade. Jesus estava nas imagens, nos altares, nos estandartes de guerra, menos no coração dos cristãos daquela época. Francisco de Assis é convocado para a guerra contra a cidade vizinha de Perúgia. Porém, ele vai, mas eles perdem a guerra. Ele fica preso. Sua família, que tem condições, tem posses, então paga para que Francisco possa retornar para casa. Quando ele retorna da guerra, fica acamado aproximadamente 1 ano, com febre. Alguns pesquisadores dizem que ele contraiu malária na guerra. Outros dizem que ele passou por um estado de depressão profunda. E o médium baiano Divaldo Pereira Franco, em um dos seus seminários, vem confirmar para nós que sim, Francisco passou durante esse período de 1 ano com uma depressão profunda, né? Após ter se recuperado da doença, Francisco, que era médium, passou a ouvir uma voz. Essa voz era do próprio Jesus, que se referiu a ele quando, num momento de lucidez, ele levanta da sua cama e deita no chão, colocando o ouvido no chão, para ver se ouvia melhor aquela voz. E relembrando, sem perceber, a sua encarnação como João, quando ele dormia junto do mestre, recostando a cabeça nele. E eis que ele escuta a voz do mestre que diz assim: e o nosso compromisso, João? Francisco sai pelos campos, admirando a natureza, na intenção de encontrar aquela voz no sopro do vento, nos animaizinhos, nas flores, até que encontra uma igreja em ruínas. Essa igreja está lá e é a igreja de São Damião. Ele entra, então, nas ruínas da igreja e Jesus, então, diz para ele de novo: Francisco, você quer servir ao Senhor ou ao servo? Francisco diz: Senhor, o que queres que eu faça? Então Jesus responde para ele: Francisco, renova a minha igreja. Jesus, então, renova os votos com o seu discípulo amado e dá a ele a missão de restaurar o cristianismo na sua pureza e simplicidade nos corações dos fiéis, se referindo à igrejinha em ruínas que ali estava. Era preciso demonstrar o abandono das coisas da terra para então receber as coisas do céu. Dolce sentire come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore, dolce capire che non son più solo, ma che son parte di una immensa vita che generosa risplende intorno a me, dono di lui, del suo immenso amore. Ciao.
Bom, meus queridos, Francisco então retorna para sua casa e quando ele volta, então ele já reconectado com o Evangelho, se sente transtornado com a pobreza dos seus irmãos nas ruas de Assis e dos empregados da sua própria casa. Tem a reação de se desfazer dos bens a pretexto de demonstrar, desfazer dos tecidos do seu pai, que dava tanto valor, jogando e doando aos pobres e aos miseráveis nas ruas de Assis. Todos nós conhecemos na biografia de Francisco de Assis esta cena retratada, que ela mostra o desapego das coisas materiais e da renovação do espírito, ali então sendo proposto por ele na sua própria vida para nos demonstrar, deixando ali simbolicamente tudo aquilo que o afastava de Deus. Se o propósito da vida é esse trabalho sem amor que preenche os nossos dias, então para mim não é isso. Deve haver alguma coisa melhor. Tem que haver. O homem é um espírito. Ele tem uma alma. E isso é o que eu quero recapturar. A minha alma. Eu quero viver. Quero viver nos campos. Correr pelas montanhas. Subir em árvores, nadar em rios. Eu quero sentir a terra debaixo dos meus pés sem sapatos, sem pó, sem aquelas sombras que chamamos de nossos empregados. Eu quero ser um mendigo. Um mendigo. Cristo foi um mendigo. E seus santos apóstolos também. Eu quero ser tão livre quanto eles. Mas, reverendo, até os mendigos têm respeito por seus pais. Eu não sou mais seu filho. Neste momento, na continuação, ele diz para o seu pai: o que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito, e hoje eu renasci. Ele diz naquele momento para o seu pai. Inicia então a reforma da igrejinha de São Damião, que estava em ruínas. A região era montanhosa e o inverno era muito rigoroso. Imaginemos como foi difícil, debaixo de neve, com aquela roupinha fina, os pés no chão, demonstrando mesmo a sua pobreza, carregar aquelas pedras, recriando as paredes da igreja que estava em ruínas. If you want to
to live life free. Take your time, go slowly. Do few things, but do them well. Simple joys are holy. Day by day, stone by stone, build your secret slowly. Day by day, you'll grow too. You'll know heaven's glory. If you want your dream to be, build it slow and surely. Small beginnings, greater ends. Heartfelt work grows purely. If you want to live life free, take your time, go slowly. Just go. Are you all right? I'm very well, Bernardo. And you? Assim como o jovem Bernardo, que era considerado um herói de guerra, um rapaz rico também, bem dizer para eles naquela época ali, um príncipe. Outros rapazes também foram aderindo à ordem de Francisco, a ponto de Francisco ver que era necessário ir até Roma para conversar com o Papa. Ele tinha essa preocupação de que eles não fossem comparados, que a ordem dos freis franciscanos não fossem comparados a extremistas, arruaceiros, pois eles saíam pelas ruas cantando, esperando que todos pudessem ajudar através da irmã caridade, a irmã pobreza que eles viviam demonstrando. Então ele resolve ir por obediência até Roma, conversar com o Papa, para pedir permissão para anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho da maneira que ele gostaria. Então, ele vai para conversar com o Papa, que na época era Inocêncio III, e pedir, então, permissão. E ele chega lá e não é atendido. Porém, depois de passar 30 dias dormindo ao relento, o Papa, então, o recebe e dá a ele a permissão para pregar o Evangelho. O Papa, concedendo a permissão a Francisco, ainda beija os seus pés diante de todos e diz para ele: vai, Francisco, vai e prega o Evangelho como nosso Senhor Jesus Cristo pediu para nós. E ele sai de lá, então, convicto daquilo que ele queria, que era demonstrar o Evangelho da sua forma mais pura e simples, mais verdadeira, mais conectado possível com Jesus e os seus discípulos. Nos dias de hoje, ele também é considerado pelos nossos irmãos católicos como padroeiro da ecologia, devido ao seu amor e respeito aos animais e à natureza. Alguns conhecem, acredito que a maioria deva conhecer, aquela história do lobo. O lobo que vinha aterrorizando aquela aldeia, e Francisco, então, procura ele pela floresta, encontra e conversa com o irmão lobo. E deixa o animal domesticado, manso.
né, convivendo com todos ali, e nunca mais ele atacou de forma feroz qualquer pessoa depois de ter sido domesticado por Francisco. Então, Francisco de Assis é considerado pelos nossos irmãos católicos como o padroeiro da ecologia. Mais tarde, a jovem Clara de Assis, se unem à ordem também dos franciscanos, fundando mais tarde a Irmandade das Irmãs Clarissas. Por Divaldo Pereira Franco, sabemos que a sua benfeitora, mentora espiritual, Joana de Ângeles, é o espírito de Clara de Assis. E na sua fidelidade, gratidão e amizade que tinha por Francisco, pai Francisco, como era chamado por Clara, numa reunião, numa mensagem psicofônica, na noite do dia 4 de outubro de 2006, na reunião mediúnica no Centro Espírita Caminho da Redenção, ela então envia essa mensagem psicofônica pelo Divaldo, que diz assim: Pai Francisco, há muitos anos, poucos anos, naquele dia de outubro de 1226, qual falena de luz, abandonaste a lagarta inerte sobre o solo para voares na direção do cimbório infinito aureolado de luz. Havias pedido anteriormente que te despissem o corpo quando a irmã morte se te acercasse e que te colocassem no pó da irmã terra. Logo, alando-te na direção do amado, como um raio de luz que desapareceu no cimbório celeste. Encerrava-se naquele momento o divino périplo de tua missão terrestre em corpo físico. Fazia pouco, tornaste o lobo de Gúbio um doce cordeiro. Lograste silenciar a sinfonia dos pássaros para que não perturbassem o teu canto louvando ao Senhor. Colocaste mel nas colmeias vazias pelo rigoroso verão, para que as irmãs abelhas continuassem zumbindo fabricando cera. Lavaste a lepra em muitos corpos e experimentaste os estigmas em êxtase incomparável. A cada sofrimento que te afligia, entoavas um hino de louvor, e a cada provação experimentada, uma canção de reconhecimento a Deus. A tua mensagem simples saiu de Assis para trazer de volta o amor e a humildade de Jesus. No entanto, Pai Francisco, os teus legatários transformamos a tua mensagem em vão poder, em ilusão argentária, e embora a tua ternura com que a cantaste, repetimos-la entusiasmados, porém com o coração em gelo, diferente do teu. Agora, tanto tempo, em pouco tempo depois de tua sinfonia, rogamos que volte à terra, para novamente balbuciar-nos a oração simples aos ouvidos dos nossos corações empedernidos e dos nossos frágeis sentimentos, de modo a reconquistarmos as forças para seguir-te a meiga voz e nos emocionarmos outra vez com o teu amor. O mundo estertora, Pai Francisco. Não se trata mais de luta entre cidades que se digladiam, como nos teus dias. É o conflito entre os corações, gerando guerras de extermínio generalizado. Somente tu, Pai Francisco, podes enternecer-nos a ponto de darmos-nos as mãos, lobos e ovelhas que ainda somos, ao comando de tua voz, bebermos juntos, no mesmo regato, por onde fluem as águas da misericórdia e do amor inefáveis. Volta, Pai Francisco, tem misericórdia de nós e conduze-nos à pequenina Porciúncula, onde deixaste os teus despojos naquele dia longínquo e próximo de outubro de 1226,
pois que todos necessitamos de ti. Francisco de Assis, além de pregar o amor, ele recomendava aos seus amigos da ordem, aos freis franciscanos, trabalhar com alegria. Ele não gostava de mau humor e pedia que todos permanecessem alegres. Recomendava cantar quando a tristeza ou o mau humor acercasse a qualquer um deles, pois ele dizia que a qualquer momento de dor, de angústia, de mau humor, as trevas se aproximavam. Então cantem, cantem para que isso não aconteça. Existe uma história verídica onde Francisco dita ao seu amigo Frei Leão como encontrar a perfeita alegria. E eu trouxe ela em forma de música, já que Francisco gostava da música, né? E ele diz assim: um dia, enquanto Francisco caminhava com Frei Leão, vindo de Perusa para Santa Maria dos Anjos, durante um rigoroso inverno, Francisco o chamou, pois o seu companheiro andava mais à frente, e aí então ele lhe disse: Cai a tarde de inverno impiedoso e Francisco e Leão sob a neve caminham. Vão tornando a Santa Maria com fome e com frio ao final de outro dia. Frei Leão vai na frente ligeiro, Frei Francisco o chama e lhe diz: Frei Leão, toma nota se queres saber o que é a perfeita alegria. Se nós tivermos a graça de Deus de pregar o Evangelho e a cruz, e por obras e exemplos pudermos levar a Jesus e convertermos os homens à fé, até mesmo os de mau coração. Frei Leão, isto ainda não é a perfeita alegria. Imagine, Leão, que Deus nos tenha dado a graça de a todos curar, de fazer ver a cegos, a coxos andar, surdos ouvir e mudos falar, e que até os demônios fugissem ao comando de nosso olhar, e que os mortos nós ressuscitássemos. Isto não é a perfeita alegria. E se falássemos todas as línguas com o dom de bem comunicar, transformando os reinos da terra em reinos de paz. E se soubéssemos toda a ciência e os segredos da terra e do mar, Frei Leão, isto ainda não é a perfeita alegria. Mas então, Pai Francisco, o que é a perfeita alegria? Se ao chegarmos ao nosso convento e batermos depressa esperando entrar, e o porteiro do lado de dentro, ao invés de abrir, põe-se assim a falar,
Quem sois vós que assim importunos nesta hora nos incomodais? Somos nós, teus irmãos, Frei Leão e Francisco, que chegam e querem entrar. E Frei Leão, se o porteiro disser que é mentira e que não abrirá, que encontremos um outro lugar em um canto qualquer. E se nós, diante da porta fechada, sob a noite e a neve que cai, conservarmos a paz, isto é a perfeita alegria. Mas se nós insistirmos em pranto, que abra, que tenha piedade de nós, pois com fome tão necessitados na noite não temos consolo e lugar. E se então o porteiro sair, empunhando o bastão a gritar, e bater em você e em mim muito mais, nos deixando no chão a chorar. E Frei Leão, se for Deus que tal faz, que nos deixa na noite na cruz, se entendermos que este abandono imita Jesus. E se nós, diante da porta fechada, sob a noite e a neve que cai, conservarmos a paz, isto é a perfeita alegria. Vejam, meus irmãos, olha só, que resignação, né? Que exemplo, que espírito missionário. A gente percebe que ele fala: o que adianta Deus nos capacitar, nos der todas essas condições para mudar o outro, fazer isso e aquilo no outro, mas dentro de nós ainda existe uma fera. Então, precisamos, nas nossas dificuldades, conservar a paz. E assim, se nós conseguimos, diante da nossa dificuldade, conservar a nossa paz, isso sim é considerada a perfeita alegria. É a resignação, né? Que nós aprendemos na doutrina espírita, que é tão importante diante das nossas dificuldades, das nossas turbulências. Francisco de Assis, além de gostar de cantar, tinha a caridade, junto com os freis, os frades, ele ia para a beira do lago e levava aqueles irmãos leprosos que eles cuidavam, e ali com as feridas abertas, eles iam limpando a ferida de um por um e cantavam durante essa atitude. E muitas feridas se fechavam, né? Isso é maravilhoso. Francisco tinha um sonho de conhecer a Terra Santa. E ele vai até a Terra Santa. E quando ele volta da Terra Santa, ele encontra a Irmandade dos Freis modificada, um tanto modificada. E ele percebe isso com profunda tristeza, que os seus irmãos freis cederam a certos confortos que lhe foram oferecidos, pois deixaram a dama pobreza um tanto de lado, e era preciso que cumprissem o Evangelho da forma ao pé da letra. O que Francisco queria era o Evangelho ao pé da letra, a caridade ao pé da letra. E ele falava: olha,
como Jesus. Observai os pássaros do céu, que não guardam, mas todo dia Deus provê exatamente o que eles necessitam. E a ordem tinha que ser o evangelho ao pé da letra. Mas quando ele viaja, alguns cedem e Francisco fica profundamente triste. Conta que Francisco teve uma atitude que nós vemos na codificação Kardec proceder dessa maneira. Ele fica sem saber o que fazer. Então ele vai até Clara, que também era médium, e pede para ela. Manda um dos seus freis ir até Clara, pedir para ela o que você acha, Clara, que ele deve fazer. Procura um outro frei em outro lugar e manda também perguntar o que você acha que Francisco deve fazer. E se recolhe em oração a Jesus também pedindo o que o Senhor acha que eu devo fazer. Kardec fazia isso para comparar as mensagens e tê-las passadas pelo crivo. E Francisco de Assis também fazia isso com aqueles seus irmãos que eram médiuns. E eis que quando eles retornavam, quando o rapaz retornava com a resposta igual de Clara e do outro frei, que também era médium, ele responde: eu já sei o que eu devo fazer. Jesus já falou comigo. E a resposta era idêntica: anunciar o evangelho. Continuar anunciando o evangelho. E conta-se que Francisco também passou por muitas tentações, muitas tormentas. Na Porciúncula, a região ali da igrejinha de Santa Maria dos Anjos, existe um roseiral. E as pessoas que já visitaram ali dizem que naquele roseiral, Francisco então se despiu num momento de tentação para poder provar o seu amor e dar o seu testemunho de sofrimento, se lança às roseiras sobre os espinhos. E naquela região ainda existem aquelas rosas. Elas continuam ali, só que hoje elas brotam sem espinhos. Todos que visitam aquela região dizem que o psiquismo de Francisco está ali impregnado ainda naquela região. Isso é maravilhoso. Depois, então, dele retornado da Terra Santa e passado por tudo isso, Francisco retorna com uma doença nos olhos, uma doença chamada tracoma. E essa doença é tratada com ferro em brasa. Ele pega da altura do nariz até perto da orelha. E conta-se que quando o ferro foi chegando perto dos olhos de Francisco, Frei Leão, que estava do lado dele, desmaiou, imaginando a dor do ferro queimando os olhos de Francisco. E ele disse assim: irmão Fogo, por favor, não me maltrate. Eu sempre te respeitei tanto. E ele recebe, então, o fogo em brasa nos olhos e repete para o médico: eu não senti nada. Se houver necessidade de lançar o ferro mais uma vez, pode fazer. Francisco, mais ou menos uns 2 anos antes do seu desencarne, já um tanto abatido, em oração diz: Senhor, se ainda tiver alguma coisa que eu possa fazer para demonstrar o meu amor por você, pelo Senhor, pelo seu evangelho, dessa importância que é, me diz que eu faço, mestre. Eu faço, Senhor. E então aparecem para Francisco os estigmas do Cristo, nos pés, nas mãos e na testa, na fronte. Francisco de Assis permaneceu até o último dia de sua vida se dedicando aos leprosos na pequenina Porciúncula. Desencarnou no dia 3 de outubro de 1226, cego e leproso. A igreja comemora o desencarne de Francisco de Assis no dia 4
mas no dia 4 foi o seu sepultamento. Ele desencarnou no dia 3. Temos informações pelo médium baiano Divaldo Pereira Franco que Francisco de Assis deve retornar à Terra para renovar o cristianismo na Europa. Bom, meus irmãos, o que nós tínhamos para trazer nessa noite era isso. Eu agradeço muito a atenção de todos. Claro que muita coisa ficou vaga, sem falar, sem lembrar, pois um espírito dessa envergadura deixa muitos exemplos para nós. Mas nós precisávamos diminuir um pouquinho para poder fazer, então, essa pequena homenagem aqui. Agradeço a atenção de todos. Peço ao Júnior que encerre a nossa homenagem cantando a oração pela paz. Que nós possamos vibrar esse amor de Francisco por nós, através dos exemplos do Evangelho do nosso querido e amado Senhor Jesus Cristo. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento, fechando os nossos olhos, levando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai,
Jesus, nosso irmão, aos bons espíritos, indo também com muito carinho até Francisco de Assis, agradecendo a ele por tudo. Vamos pensando nos nossos problemas particulares e colocando-os no colo do nosso Mestre. Senhor, fazei o que for melhor para nós. Nós confiamos em Ti, nós entregamos com a fé verdadeira, assim como nos exemplos de Francisco. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite. Obrigado por nos auxiliar. Rogamos que esteja conosco durante a semana e que nós possamos, no próximo sábado, nos reunir aqui novamente. Pedimos pela água, Senhor, que está sobre a mesa, que ela possa receber todos os fluidos necessários para que nós possamos beber e sentir o seu benefício. Pedimos por aqueles nossos irmãos que não puderam vir, que eles também possam ser abraçados por essa energia. Pedimos, Senhor, pelas nossas crianças, por todas, Senhor, pelos pequeninos, para que eles possam ter uma chance de estar aqui, se purificando, renovando com a sua missão. Rogamos, Senhor, amor para todas as mães, todas aquelas que estão com os seus rebentos no ventre, que elas possam doar o seu amor, falar com os seus filhinhos que eles são bem-vindos, que eles são amados e adorados, não importa a condição. Assim como Francisco não precisou de nada e nunca lhe faltou nada. Senhor, que elas sejam abraçadas, sejam encorajadas a levar adiante, principalmente aquelas que passam por fraqueza e por perturbações. Abençoe, Senhor, o nosso país, abençoe o nosso planeta. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja.